Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Leipates Suculentas. Então nesse vídeo, gente, nós vamos falar um pouquinho de algumas dúvidas que vocês têm sobre o nosso cultivo de suculentas, né? Eu recebo várias perguntas, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, sobre algumas coisas específicas, então eu gostaria de deixar mais claro a respeito do meu cultivo aqui nesse vídeo pra vocês, algumas dúvidas frequentes que vocês têm, tá bom? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E sim, gente, eu já vou mostrando as minhas plantas aqui, ó. Sei que vocês amam ver elas, elas estão maravilhosas, tá? Então, bora pro vídeo de hoje. Gente, eu sei que vão me perguntar o nome dessa planta aqui. Essa daqui é a Butterstein, tá? Ou Bunterstein. Butterstein. E essa maravilhosa aqui é a Crescente Springer, tá? Ou Crescente Springer, isso mesmo. Aqui, ó. Pra você que quer saber a ID delas, tá? Sei que vão perguntar pra mim. Enfim, bora lá, gente. Eu acho que a primeira pergunta, né, que vocês fazem pra mim, ou que vocês têm dúvidas sobre o meu cultivo, é como é o meu substrato. Gente, o meu substrato, eu já até mostrei aqui pra vocês, né, já fiz o substrato, mostrei pra vocês como que é, o que é que eu faço, né, eu utilizo apenas areia pra filtro de piscina, casca de arroz carbonizada e Carolina Soil, tá bom? Quando a perlita tá num preço bom, eu compro. Quando não tá, eu não compro. Então aí, se não tiver perlita, fica só os três componentes mesmo. Ah, você não utiliza areia. Por que você não utiliza areia? Não utilizo areia normal, tá, gente? Por que você não utiliza areia comum? Aquelas areias de construção, né, que você compra em casa de ferragem e tal, pra construir. Não compra essa areia, gente, porque o cachorro pode fazer as necessidades dele, né, xixi, cocô, e o gato também, e isso dá nematóide na raiz das suas plantas, né, das minhas plantas, no caso. Então, eu não compro areia de construção em casa de ração. Eu compro areia para filtro de piscina. Onde você compra isso? Em lugares que vende piscina, gente. Qualquer loja que vende coisas de manutenção para piscina, vende essa areia, que é uma areia esterilizada, é uma areia limpa, é uma areia que vem no saquinho já esterilizado, ela não tem nada de necessidade de cachorro, né, xixi, urina, né, o cachorro não tem acesso a essa areia porque tem que ser uma areia esterilizada. Então, por isso a gente utiliza essa areia e não areia de construção, tá? Ah, mas eu assisto vídeo de tal pessoa usa areia de quintal, areia de não sei o que, areia de construção e não dá problema. Gente, estou falando sobre o meu cultivo, tá? Eu já tive nematóide aqui em casa, aqui na nossa estufa, assim, há muito tempo atrás, quando a gente utilizava qualquer terra para substrato, né? A gente comprava substrato e utilizava substrato comprado e não dava certo, porque dava nematóide, ou seja, porque a terra ficava em contato com as necessidades dos animais e acabava que dava nematóide nas minhas plantas. Então, nós paramos de utilizar. Ah, mas eu vi que tal fulano faz, que tal fulano faz. Gente, se você quer fazer nossas plantas, vai e faça, tá tudo tranquilo. Aqui eu tô falando sobre o meu cultivo. Pessoas têm dúvida sobre o meu cultivo, né, em relação a algumas coisas que eu faço e algumas coisas que eu deixo de fazer para não ter problemas aqui. Então, gente, com toda certeza eu falo pra vocês, depois que nós paramos de usar terra, areia, né, de outros lugares, começamos a usar só essa areia esterilizada, nós nunca mais tivemos problemas de nematóide. Gente, nunca mais. Já faz mais de 2 anos que nós não encontramos nenhum nematóide na raiz das nossas plantas. As plantas são super saudáveis em relação a nematóide, nós não temos problema, gente, porque como eu falei, nematóide é um verme, e esse verme vem do xixi e do cocô do gato ou cachorro. Então, se a sua areia, ou a areia ou a terra que você tem utilizado tem isso, gente, pode ter certeza que as suas plantas não vão se desenvolver, elas vão minguar e elas não vão crescer, porque nematóide tira a força das plantas, tá?
Sobre terra, já vamos falar que você não utiliza terra vermelha, terra preta. Não, gente, nós não utilizamos terra pelo mesmo motivo, tá? Aqui onde a gente comprava o substrato próprio para suculentas, que já era um substrato todo misturado, a areia não era esterilizada, a terra não era esterilizada, então a gente utilizava esse substrato e era batata para ter nematóide nas plantas. As plantas não se desenvolviam, elas não cresciam, virava um torrão todo o substrato, a gente não conseguia fazer as plantas se desenvolver. Então a gente cortou a terra do nosso substrato. O nosso substrato, gente, não tem terra, tá? Aqui no nosso substrato, ó, acho que dá pra vocês verem, é só... Ó, nesse aqui no caso tem perlita, tá vendo? É só casca de arroz carbonizada, que é esse pretinho, perlita, Carolina Soil, né? Perlita nesse daqui, e também tem areia, tá? Só que a areia vocês não vão conseguir ver. Aqui, ó, esses grãozinhos aqui, ó, é areia para filtro de piscina. Então, é o nosso substrato, gente. Tem gente que fala assim, mas você não tem um substrato mais barato pra passar pra gente? Não, gente, porque a gente só dá dica daquilo que dá certo pra nós. Não tem como eu pegar o substrato de outra pessoa e vir trazer de dica pra vocês, sendo que eu não utilizo esse substrato, sendo que eu não testei nas minhas plantas e nem vou testar. Porque aquilo que tá dando, o time que tá ganhando, gente, a gente assim, ó, segue o baile, entendeu? A gente pega junto e vai. Se tá ganhando, não tem por que mudar. Então, eu não utilizo terra e não vou utilizar, tá? E por isso que eu não passo pra vocês um substrato mais barato, gente. Porque eu não utilizo esse substrato. O meu substrato é um pouco caro, sim. Não é barato esses componentes, ainda mais a Carolina Soil. Eu acho que é o mais caro do meu componente, é o Carolina Soil. E também a casca de arroz carbonizado também não é barato. Mas é o que dá certo aqui e é o que a gente vai continuar utilizando. É por isso que eu falo pra vocês, gente, sobre vocês não colocarem preço nas mudas das pessoas, né? Não comparar em relação os preços tanto assim. Por quê? Porque cada pessoa tem um gasto diferente. Tem pessoas que utilizam a terra do próprio terreno para poder plantar as plantas. E com certeza esse substrato vai sair muito mais barato, a pessoa tem muito menos gasto com substrato. Já a gente tem muito mais gasto com substrato. Então não compare preços de mudas, não dê valor nas mudas das pessoas, porque vocês não sabem quanto elas gastam para estar cultivando essas plantas. Como eu falei, no meu caso aqui, a gente já testou outros e vários substratos e não deu certo. Então a gente só utiliza esse substrato e é o que dá certo e é o que a gente vai continuar utilizando. Se um dia a gente mudar de substrato, quiser ver outro, a gente vai avisar vocês, mas já faz 2 anos que a gente utiliza o mesmo substrato e a gente não pretende mudar. Qual adubo você utiliza nas suas plantas, né? Qual adubo? Gente, eu utilizo o Basacote. O Basacote, eu não lembro a composição dele, 18, 12, não sei o que, mais 2. Não lembro a composição dele. Ou o Osmocote. O Osmocote, ele é adubo para rosa do deserto. Ele é um adubo para florescer rosa do deserto, né? No caso, esse Osmocote, o Osmocote, eu não gosto muito de utilizar ele, porque ele dá haste floral, né? Ele estimula a produção de haste floral nas plantas. Então acaba que elas dão mais haste floral. Só que eu não gosto muito de haste floral, porque as hastes florais deixam as minhas suculentas tortas, né? Elas ficam todas esquisitas depois que dão a haste floral. Então eu particularmente não gosto. Eu prefiro colocar o Basacote, tá? E não o Osmocote. Mas quando não tem Basacote, eu coloco o Osmocote mesmo e tá tudo certo. Sobre suculentas serem cultivadas no tempo, né? No caso aqui do meu cultivo, as minhas suculentas não são cultivadas no tempo. Nós não cultivamos plantas no tempo, tá? As minhas são na estufa, maravilhosas, lindas, são fortes do mesmo jeito, gente. Suculentas, sua suculenta é cultivada na estufa. Eu posso comprar a sua suculenta, ela vai se adaptar. Gente, suculenta é adaptação, tá? Quando você compra uma suculenta, independente se ela já estava adaptada ao sol, ao tempo ou não, você vai ter que adaptar de novo, tá? Por quê? Porque, gente, quando a gente vai enviar as plantas, elas ficam dentro de uma caixa durante alguns dias. Então, nesses dias, elas perdem a adaptação que elas têm no sol. Então, se vocês colocarem ela direto no sol, elas vão queimar. O ideal é sempre que você comprar planta, você fazer a adaptação. Então, sim, você pode comprar planta comigo
plantas da estufa, né, que são criadas na estufa, e colocar no tempo. Não tem problema nenhum, mas vai ter que ter uma adaptação. Colocar gradativamente no sol, senão você vai torrar a sua planta e vai perder, tá bom? Por que eu não cultivo, gente, no tempo? Porque a gente já cultivou no tempo. Vocês sabem que no início do canal, né, quando a gente criou o canal, as plantas eram cultivadas no tempo. Elas eram cultivadas, eu tinha algumas no jardim também. Mas, gente, particularmente eu não gostava, tá? Porque suculentas, ainda mais nesse tempo assim de verão, elas dão fungo nas folhas, mesmo adaptadas, tá? E as folhas não ficam assim, gente, tão perfeitas assim, ó. Tá vendo? Elas ficam todas manchadas, ficam com marcas de tempo, né? Isso é normal. Mas a gente particularmente não gostava de cultivar elas no jardim. Tinha época que elas estavam lindas, maravilhosas, e tinha época que o sol vinha tão forte que queimava tudo. Então, por esses motivos, a gente não quis mais manter as suculentas no tempo e fizemos a cobertura de estufa. Foi a melhor coisa que nós fizemos. Ah, eu não posso cultivar a suculenta no tempo? Pode sim, você pode tranquilamente a suculenta. Como eu falo, tem gente que acha grosseria, mas não é grosseria, gente, é ser sincera. A suculenta é sua, você pode fazer o que você quiser. Você pode colocar lá no tempo, você pode usar qualquer tipo de substrato, você pode fazer o que você quiser. Agora basta ver se ela vai gostar ou não daquilo que você está fazendo com ela, né? Ela vai falar por ela mesma. Vocês acham que não, mas suculenta fala, né? É igual animal, a gente entende de olhar. E suculenta é a mesma coisa, você vai observando e vai vendo se ela vai gostar ou não daquilo que você está fazendo com ela. Outras coisas, por que você só mostra gibiflora? Por que você não mostra plantas pequenas? Porque é simples, gente. Eu e minha mãe, nós somos colecionadoras e vendedoras, né? O que significa isso? Tem pessoas que são só vendedores, eles compram de outra pessoa e revendem plantas. Eles não cultivam, assim, as matrizes, né? Eles não têm as matrizes grandes, eles só compram e vendem. Ou compram para fazer produção e vendem. Ou existem só os colecionadores, que são pessoas que compram suculentas e não vendem suculentas, só tem na coleção mesmo, como exemplar. No caso, a gente é os dois, a gente é cultivador e vendedor e colecionador. E aqui na estufa, gente, aqui a estufa, ela é limitada, ela é um espaço pequeno, né, entre aspas, gente, é grande, graças a Deus, mas não para a quantidade de suculentas que existe no mundo inteiro. Então, assim, a gente precisa escolher o tipo de suculenta que a gente gosta para estar colocando na estufa. E eu e a minha mãe, gente, nós duas compramos e nós duas vendemos e é nosso, né? A estufa é nossa. Nós gostamos de gibifloras, nós somos apaixonadas por gibifloras. Eu, particularmente, sou apaixonada por gibifloras diferentes, né? Gibifloras bem exóticas. Vou mostrar algumas aqui pra vocês, que é o tipo que eu gosto, que eu sou apaixonada. Ó, Capitã Marvel. É um tipo que eu amo, porque não tem nenhuma que seja parecida com ela. Essa Paulbúnia aqui variegata, tá vendo? Aquela ali, a Carsbald, a JJ Jolie, são plantas super diferentes, que eu sou apaixonada, eu gosto de plantas diferentes. É minha mãe, ela gosta de gibifloras com babados, tá, gente? Ela gosta da Cecília, ela gosta de gibifloras embabadadas, com carúncula, ela gosta da Cecília. Ela gosta da Crescente Spring, não, que eu não gosto, eu sou apaixonada por ela. Ela gosta dessa aqui, que é a DGM04, olha que linda, gente, que dá carúncula e bem babadada. Ela gosta de plantas assim, então nós temos dois tipos de gosto. A minha mãe, gibifloras que dão carúnculas embabadadas, e eu, gibifloras diferentes, exóticas. Eu sou apaixonada por plantas exóticas. Então, é por isso que nós não temos plantas, gente, pequenas. Muitas pessoas perguntam por que no álbum a gente não tem mudas de plantas menores, plantas que ficam de porte pequeno. Porque a gente vende o que a gente tem aqui na nossa estufa. Nós não somos revendedores, nós fazemos mudas das nossas matrizes e vendemos essas mudas. Como a gente não tem na coleção mudas pequenas, plantas suculentas de porte pequeno, consequentemente é por isso que nós não vendemos plantas, mudas de plantas pequenas, de suculentas pequenas, porque nós não temos na coleção. É muito raro, se a gente tem uma ou duas é muito, mas porque a gente ainda gosta, e eu nem sei dizer pra vocês aonde que tá, se a gente tiver, porque eu realmente não sei se tem. Mas nós somos apaixonados por gibifloras, e é por isso que nosso álbum é
lotado de gibifloras. A maioria todas diferentes e muitas importadas, porque a gente gosta, é o estilo de suculentas que nós gostamos. Por isso nós não vendemos suculentas pequenas, tá bom, gente? Não é porque a gente tem preconceito, não, é porque a gente vende o que a gente tem e a gente não tem suculentas pequenas. Qual fungicida que nós usamos? Sobre fungicida agora, né? Nós utilizamos o fungicida Cercobil, nós utilizamos nelas. No verão a gente utiliza de 1 a 2 vezes no mês. E no inverno a gente utiliza 1 vez no mês, 1 vez a cada 45 dias, depende. Aí é isso, sobre fungicida nós utilizamos o Cercobil. Sobre inseticida nós utilizamos o Connect, tá? Também é um inseticida sistêmico, né? E a gente utiliza aí 1 vez por mês. Quando a gente começa a ver aqueles insetinhos, né? Aquelas aranhinhas fazendo teia nas plantas, a gente já vê que não é legal e a gente já começa a jogar o Connect mais ou menos aí dá 1 vez por mês que a gente faz a aplicação desse inseticida. Para cochonilha de raiz nós utilizamos a naftalina. Já falei aqui várias vezes para vocês, já mostrei várias vezes. Sobre o substrato, a gente reutiliza substrato. Pessoal, normalmente quando a gente tem substrato assim, ó, dessas plantas assim, ó, que tá no pote menor, a gente vai passando elas de pote maior gradativamente. Então a gente reutiliza porque a gente não desfaz o torrão para trocá-las de pote, né? A gente mantém o torrão e a gente implanta elas com o torrão no outro pote, que é um pote maior, né? Até elas chegarem naquele pote lá, que são potes maiores, pote 27, pote 30, pote 24, né? São potes grandes, esses potes são enormes, essas plantas são gigantescas. No vídeo anterior, né, num dos vídeos aí do canal, eu mostrei pra vocês o tamanho dessa planta, peguei no colo a planta pra vocês verem o tamanho que elas são. Então, a gente reutiliza nesse sentido, né? A gente não desfaz o torrão e coloca as plantas com o torrão no pote maior. No caso, e essas aqui? Quando você faz corte, o que você faz? Primeiro eu utilizo o caule para fazer muda, né? E como já é um caule antigo, depois que o caule morre, a gente joga fora, tá? O torrão, porque a gente vai reutilizando gradativamente, então o substrato fica mais antigo, né? Então a gente não gosta de estar reutilizando substratos de plantas assim gigantonas, enormes. Mas no caso das plantas, no caso das mudas, né? Quando a gente vende as mudas, a gente reutiliza sim o substrato dessas mudas, tá bom? Quando a gente vende sem o pote, né? Elas vão sem o pote e sem substrato, elas vão só as raízes. Então a gente reutiliza esse substrato e a gente reutiliza tanto nas mudas novas que vão ser plantadas, quanto nas nossas matrizes mesmo. Então o mesmo substrato que a gente utiliza para as nossas matrizes são os mesmos que a gente utiliza para as mudas nossas e para as mudas que são para venda, tá bom? Então é isso, a gente reutiliza basicamente até o pote 30, né? E depois a gente descarta. E, gente, também não tem nem como reutilizar o substrato, porque o substrato, ele praticamente, aquele substrato, né, das plantas do pote 30, é igual uma planta pequena. As raízes, gente, adere a toda aquela terra, todo aquele torrão, eu não sei. Deus é perfeito, né, gente? As raízes ficam emaranhadas naquele substrato. Então, para reutilizar, daria muito trabalho. A gente teria que estar colocando na peneira, quebrando todo o torrão, e é muito trabalho. E a gente já tem muito trabalho, então, assim, impossível a gente reutilizar aquele substrato grande lá, do pote grande. Uma dúvida frequente, assim, que muitas pessoas têm sobre o nosso cultivo, sobre as nossas mudas ali, né, para venda. Quando a gente faz corte nas nossas matrizes, você fica atenta à lua que vai estar, né? Lua nova, lua cheia, lua minguante, quando você faz o corte das plantas. Não, gente. Eu, sendo sincera pra vocês, eu não olho a lua, não olho nada, não acredito nisso. Eu não acredito que isso faça diferença no meu cultivo ou na produção das minhas mudas, porque eu creio que quem abençoa a nossa produção de suculentas é Deus, não a lua. Então, independente de qual lua eu corte, as minhas plantas vão brotar da mesma forma. Os meus caules vão dar tão mudas quanto já dão naturalmente. Então, eu não acredito que a lua possa fazer diferença na produção das nossas mudas, tá bom?
Ah, você tá sendo grossa. Não tô, gente, só tô dizendo pra vocês, só tô falando pra vocês o porquê que eu não acredito nisso, simplesmente não acredito. Eu acho que aquilo que a gente acredita é o que sobrevém sobre nós. Aquilo que a gente fala é o que sobrevém sobre nós. Então eu não acredito que uma lua faça diferença. Eu acredito na bênção de Deus sobre a minha vida, e é essa bênção que faz com que nós tenhamos tantas mudas, gente, mas tantas mudas. E é tudo Deus, gente, tudo Deus. Deus é perfeito. Como que as minhas suculentas ficam tão grandes, tão gigantes, chegam nesse porte enorme? Trocando de pote, gente. Conforme elas vão crescendo, só uma dica, né? Porque se eu tiver de dar uma dica pra vocês, essa que eu dou uma dica pra vocês. Nunca pegue uma planta que tá no pote 17, plante direto no pote 27, tá? Não façam isso. Mude a sua planta de pote gradativamente. Não troque ela de pote 17, passa pro pote enorme, pote 30 e ela que lute. Ela não vai lutar, ela vai simplesmente morrer, porque é muito substrato pra ela, é muito substrato pra ela absorver água, né? Quando você molha um substrato desse, fica molhado durante um tempo. E as plantas têm que ter raiz suficiente para absorver essa água, senão ela fica no molhado e ela mela inteirinha. Então o ideal é que você troque os potes das suas plantas gradativamente. Então ela tá no pote 15, tá no pote 15, tá bem maior que o pote 15. Aí você pega e coloca ela num pote 20. Pronto. A hora que ela se desenvolver, crescer, ficar enorme no pote 20, aí você coloca ela num pote 24, que já é um pote maior, que já é aquele pote ali, tá vendo? Já é um pote maior, ela já vai estar mais desenvolta pra estar naquele pote. Ela cresceu, ficou enorme no pote 24, aí você passa ela pra um pote 30 ou pra um pote 27. E aqui, no caso, é o último estágio do pote que eu coloco elas, porque eu acho que elas ficam muito maiores caso eu passe pra outro pote. Por exemplo, essa planta aqui, gente, ela está no pote 27, mas ela tá muito maior que um pote 27, ela tá enorme, é uma Bubblegum. Então, vai trocando de pote essas plantas gradativamente, e é assim que elas chegam nesse auge. Acho que tem umas pessoas que mandam mensagem pra mim e falam pra mim assim: nossa, mas as minhas plantas não se desenvolvem, eu comprei planta e elas não se desenvolvem. Pode ser a troca do pote. Às vezes você compra uma planta que tá no pote 11, aqui por exemplo, tá no pote 11, né? Quando você recebe essa planta, ela vai se recuperar ainda, está em adaptação. Então o ideal é que você pegue uma planta de pote 11 e plante ela no pote 11. Tem pessoas que veem que a planta vai um pouquinho maior que o pote 11, o que ela faz? Taca a planta na cuia 18. Muitas pessoas fazem isso e muitas vezes dá certo, mas tem lugares que não vai pra frente, gente. Então o ideal é que você troque as suas plantas de pote gradativamente, né? Se ela chegou aí, ela tá de tamanho pote 11, bote ela no pote 11. Aqui na nossa casa, né, aqui na estufa, às vezes a gente compra plantas que tá no pote 15 e eu planto elas no pote 11. Para elas se desenvolverem primeiro, para depois eu plantar em um pote maior gradativamente. Então esse é um erro recorrente entre os cultivadores, né, colecionadores de suculentas. Pegar uma planta que tá pequena e colocar direto num pote enorme e a planta que lute para sobreviver. Aí depois fica perguntando por que a planta não vai para frente, por que a planta não desenvolve. É isso, gente. Além de que também pode ser nematóide na raiz, pode ser cochonilha na raiz, né? Então tudo você tem aí que ter um cuidado. E uma coisa que a gente sempre fala é que suculentas é observação. Você precisa observar as suas plantas para saber o que ela tá querendo, né? O que tá acontecendo. Aqui, por exemplo, eu olho pra ela, já sei, tá fungando, tá estranha essa planta. Aí eu já corto de uma vez, entendeu? Quando eu vejo, minha planta tá muito taluda, tá assim, ó, tá perdendo as folhas de baixo, tá ficando com a parte de cima grande, ó, aqui tá lindo, tá vendo, gente, ó, que lindo. Mas aqui, ó, aqui o tamanho desse caule. Que é isso? Falta de trocar o pote, gente. Não troquei o pote, ela vai ficando com pouco substrato, né? Esse torrão já tá todo tomado. Ela começa a perder as folhas de baixo. Ela vai eliminando as folhas de baixo pra economizar energia, porque não tem substrato pra ela se desenvolver. Então ela vai perdendo as folhas de baixo. E aí fica assim. E aí chega nesse estágio, a gente tem que cortar, né? Aí tem o caso de planta que tá com cochonilha na raiz. Ela fica diferente, fica mole, fica murcha, estranha. Mas aí você tem que saber também se não é falta de rega. Suculenta, gente, é observação, e é observação diária, né? Você tá ali sempre olhando e observando para você não perder suas espécies.
tá bom? E, gente, eu acho que o vídeo ficou muito longo, eu queria dar apenas algumas dicas pra vocês e tirar algumas dúvidas, eu acho que eu consegui, né? Caso ainda você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que se for muitas dúvidas, eu venho e faço um vídeo separado pra atender as dúvidas de vocês, tá bom? Então é isso, gente. Ah, eu quero saber a identificação. Nós já fizemos 3 vídeos de identificação recentemente. Então, se você quiser ver a identificação, vê lá aqueles vídeos que eu tenho certeza que alguma dessas que você quer saber o nome, a gente já falou nos vídeos, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver ideias de algum vídeo pra eu trazer aqui pra vocês, deixa aí nos comentários, tá bom? E é isso, que Deus te abençoe grandemente, um enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!